Permanecer não é se esforçar para estar, mas é se relacionar para continuar sendo. Oi, tudo bem? Eu sou a Marta. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre permanecer em Deus e ativismo. Aquilo que a gente faz deve ser somente a consequência daquilo que nós nos tornamos em Deus. Se a gente tem algo dele e ele de nós, nós temos base para expressar isso através do nosso trabalho produzido para ele. Não somos alguém por causa do que fazemos. É totalmente ao contrário. Muitas vezes, sem perceber, a gente pode se encontrar, pode se ver envolvido em ativismo. E isso vai se tornando perigoso. Isso já aconteceu comigo. A gente sente culpa. Ah, mas e se eu não for? E se eu não fizer isso? E se eu deixar essa demanda para depois? O que vai ser de mim? Se eu não fizer, o que Deus vai achar? E isso é diferente de você entender a responsabilidade de fazer algo. A realidade é que a gente deve fazer algo por gratidão. A gente faz algo por consequência do que Cristo já fez por nós. E depois, a responsabilidade de um cristão. Ele já fez e nós retribuímos de alguma forma aquilo que ele nos entregou com tanto amor. Não é porque a gente precisa buscar a aprovação de alguém fazendo algo, até mesmo do próprio Deus. Ele não vai nos aprovar ou nos desaprovar porque nós fazemos algo. Se fosse assim, Cristo não teria morrido, porque ele morreu para nos entregar tudo. É graça total, é pura graça. Mas nós fazemos porque a fé sem obras é morta também, né? Foi tão precioso para nós que a gente recebeu. A gente vai querer retribuir de alguma forma. A gente vai fazer isso por puro amor e gratidão. E não por causa de outras coisas. Deus não precisa do nosso serviço. Nós não somos necessários ali. No caso de nós nos colocarmos como necessário. Deus, ele ama que a gente faça alguma coisa. Ele ama que a gente primeiramente entenda que nós não somos escravos dele. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós estamos ali inteiramente por amor a ele e não para receber algo em troca, que a gente faz algo, a gente é valorizado. Não, o amor de Cristo não é medido por obras, mas nós fazemos algo para ele porque nós amamos. Ele recebe a intenção do que nós temos para entregar. Às vezes nós estamos nessa condição de achar que nós vamos receber algo, ou receber amor, ou receber qualquer coisa por causa do nosso serviço. Caim entregou uma oferta para Deus e Deus rejeitou, porque tinha uma intenção errada, tinha uma intenção ruim por trás daquela oferta. Agora, Abel entregou uma oferta para Deus e foi aceita, porque tinha uma intenção boa por trás daquilo. E houve um tempo na minha vida em que eu não pude entregar nada para Deus. Eu faltei ali de servir, eu não estava ali presente, eu não pude fazer. E eu me sentia culpada, porque eu não me entendia como filha, me entendia como serva apenas, sabe? Então eu estava nesse lugar. E depois, houve um tempo em que eu não pude fazer nada para Deus. Eu estava totalmente ocupada com outras coisas, com coisas que inclusive eram minhas, e eu não me senti culpada por isso, mas eu me senti leve em fazer minhas coisas. E veja só o contraste que é você estar ali ou você ser a igreja. A gente precisa ser a igreja, estando lá dentro ou estando fora. Isso não quer dizer que você não tem que ir para a igreja, você tem que congregar. A Bíblia inclusive fala, não deixai-vos de congregar. Mas você não está podendo em um período, não quer dizer que você não é. Nesse período, antes de sair dali, eu falei com Deus, mas eu não vou estar lá, não vou estar servindo, eu não vou estar fazendo isso, aquilo, outro. E Deus falou assim pra mim, eu tô te impedindo, vai fazer suas coisas. Eu não tô te impedindo de pegar esse período para fazer sua faculdade, se dedicar a isso e fazer alguma coisa que não seja estar ali ativamente o tempo todo no ministério. Às vezes é a gente que se coloca nesse lugar. E é muito leve quando a gente sabe que a gente sabe entender o nosso tempo. Quando a gente passa a entender isso, a gente vai perceber que Deus não precisa do nosso serviço, que Deus, ele não exige de nós algo, nada é por imposição de Deus, nada é uma exigência de, você tem que fazer, que se você não fizer, Deus isso, aquilo, outro. Deus gosta de me ver ali servindo. E Deus gosta de quem tem responsabilidade, de quem está sempre ali disposto, um coração responsável, alguém que está sempre pronto. Deus ama isso, mas Deus não impõe nada sobre ninguém e Deus, ele não coloca peso sobre nós. Sabe quem coloca peso sobre nós? É a religião. A religiosidade coloca peso sobre nós. Se você não estiver servindo, se você não estiver ali ativo, se você não estiver ali, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, Deus vai se agradar só se você estiver ali, servindo, fazendo. Às vezes você não consegue nem entender o tempo que você está vivendo, porque você entende que você tem que estar sempre servindo, sempre fazendo tudo. Você não descansa, você não faz aquilo por amor, por estar ali de verdade, sabe? Você faz por ativismo religioso. Então a gente precisa pensar, eu quero que a luz de Jesus brilhe sobre as pessoas, eu quero fazer por causa disso, ou é simplesmente um ativismo religioso, eu tô aqui, porque eu preciso estar aqui, porque eu preciso me sentir melhor, porque eu preciso buscar uma fuga. Como era antes, quando eu fugia
de problemas, de resolver os meus problemas internos trabalhando. Eu tinha um ativismo com relação também ao trabalho. Antes de conhecer a Cristo, antes de trabalhar na obra de Deus, eu tinha um ativismo, porque eu queria estar sempre trabalhando, porque no fundo aquilo era uma fuga para mim. Então, trabalhar para mim me fazia esquecer que eu tinha coisas para resolver dentro de mim, eu tinha coisas para resolver em volta de mim, eu tinha coisas para buscar melhorar, mas eu queria fugir. Então, trabalhar era um modo que eu fazia. Aí, quando eu vim para a igreja, virou um pouco esse negócio do ativismo religioso também. E isso, graças a Deus, acabou. Porque eu entendi como filha, eu tenho uma identidade em Cristo, o que eu sou não é por causa do que eu faço, é porque Ele me adotou como filha. E isso aqui, se eu fizer, eu vou continuar sendo. Se eu não fizer, eu vou continuar sendo. Mas eu faço, porque eu entendi minha responsabilidade. Porque eu entendi que amor é prático, amor não é sentimento. Amor é quando você faz algo. Deus entregou seu filho para morrer, para que todos fossem salvos. Todos aqueles que crescem nele fossem salvos. Amor que entrega. Não é por causa de fuga, mas algumas pessoas escolhem, inclusive, profissões com base no status da profissão. Aquilo se torna para elas uma identidade. Ela se apresenta como o nome da sua profissão e não como o seu próprio nome, que identifica ela. Isso aí tem a ver com aquilo que a pessoa quer se sentir. Ela quer se sentir aprovada, ela quer se sentir aceita. De alguma forma, as pessoas passam a olhar para ela e, na verdade, a identidade da pessoa é o que ela é em Deus, é o que ela construiu com Deus. E para permanecer em Deus, ela precisa dessa identidade firmada. E não em algo que ela construiu por ela mesma, algo que ela buscou, algo que acaba. Um dia ela não vai mais exercer a sua profissão. Então, construir uma identidade em Deus, ela precisa estar acima de outras coisas. Nós não somos a nossa carteirinha de profissão, nós somos filhos de Deus em primeiro lugar. Para a gente permanecer em Deus, ser constante ali na busca por Deus, não tem como não pensar em oração. É a base do nosso relacionamento com Deus. Se a gente não orar, como é que a gente vai criar conexão com Deus, com o Espírito Santo? Se a gente não ora, a gente precisa orar e a gente precisa ter essa consciência. E se Deus está o tempo todo com a gente fala com Ele enquanto a gente está dirigindo, enquanto a gente está lavando a louça, enquanto a gente está tomando banho. Claro que existe ali, né, nosso momento que a gente vai tirar só para fazer isso. Algumas coisas acabam virando desculpa para que a gente não ore. Ah, mas eu não tenho tempo de orar 1 hora. Ora meia hora. Ah, não tenho tempo meia hora, ora 15. Hora 10, 5, mas não deixa de orar, porque senão não tem como criar conexão com alguém que você quer na sua vida ali diariamente, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, não tem como. E para permanecer em Deus não tem outra saída, você precisa orar, você precisa buscar a presença dele, chamar a presença dele, você precisa pedir para ele revelar a sua vontade, você precisa ler a sua palavra, você precisa buscar um relacionamento com a palavra de Deus também, deixar que ela te molde, deixar que ela modele você diariamente, aí você permanece. Jesus é a árvore, nós somos os ramos. O ramo que não permanece em Cristo não pode dar fruto. Os nossos frutos também dependem da nossa permanência. Jesus é a árvore e nós somos os frutos. Nós precisamos permanecer em Cristo para poder dar fruto. Se você assistiu esse vídeo até aqui, fique à vontade para comentar o que você achou. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com um amigo também. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!